uma animação da Pixar lançada em 2004 que conta a história de uma família com superpoderes. Mas o plot do filme é que os heróis não são bem vistos e todos os membros da família precisam esconder os seus poderes para não sofrer preconceito. Os Incríveis 1 acompanha Bob, um dos protagonistas do filme, conhecido também como Senhor Incrível, que anos atrás teve seus momentos de glória e foi idolatrado por todo o país. Com o passar do tempo, ele teve que esconder os seus poderes para trabalhar no emprego mais burocrático, também como forma de disfarce, já que ninguém podia desconfiar que ele era um herói antigamente. Porém, trabalhar nesse emprego impedia que ele seguisse sua natureza, que era salvar pessoas. Até que um dia, ele recebe uma proposta: trabalhar como herói na surdina, escondido de todo mundo. Ele não sabia, mas essa proposta era uma armadilha de um conhecido do seu passado: Síndrome. E o passado de Síndrome é bem engraçado, porque antes de ser um vilão, ele era uma criança muito fã de heróis, e ainda na sua infância, Síndrome era extremamente inteligente, conseguindo criar equipamentos de nível militar para tentar se igualar com os heróis, já que no fim, ele não tinha poderes. Síndrome é só um ser humano super inteligente, e o herói que ele mais idolatrava era justo o nosso protagonista Senhor Incrível, tanto que em várias ocasiões, o Síndrome se colocava em perigo só para tentar impressionar ele. É estranho notar que, mesmo o Síndrome sendo um personagem muito inteligente ainda criança, ele era completamente ignorado por todos. De forma sutil, isso mostra o complexo de Deus que muitos heróis tinham naquela época, porque enxergavam tanto poder em si que não conseguiam ver potencial em outras pessoas. Existem cenas que deixam ainda mais evidente que os heróis não se consideravam tão parceiros entre si. Na maioria das vezes, eles se viam como concorrentes. E por conta disso, quando ainda era criança, Síndrome se viu desprezado e negligenciado em muitas ocasiões. Isso fez ele criar ódio por todos aqueles que ele admirava. Fez ele criar ódio pelos heróis. Síndrome havia decidido que a partir daquele momento, os heróis iam sim ver ele. Na verdade, ele seria a última pessoa que os heróis veriam em vida. A existência desse vilão tá ligada diretamente às ações do Senhor Incrível. No fim das contas, foi ele quem rejeitou uma pessoa que admirava muito. Quando você vê o filme sendo mais adulto, consegue perceber que tinha formas melhores de lidar com aquela criança, ao invés de jogar ela aos lobos, ao invés de só abandonar ela. O Síndrome não foi só rejeitado, ele cresceu desprezando a si mesmo, achando que nunca seria bom o suficiente porque não tinha poderes. E quando ele cria essas tecnologias para tentar preencher esse vazio, a aprovação do seu maior herói podia ser o suficiente para curar esse trauma, mas ele não recebeu isso. Antes de abraçar a pura maldade, porque isso infelizmente acontece, a vida do Síndrome é movida por ressentimento, por mágoa e por rejeição. Agora, sabe por que isso é interessante? É um caminho muito parecido com o que vemos jovens trilhando atualmente. Você entra nas redes sociais e vê um caminhão de ódio sendo despejado em tudo. Odeiam mulheres, odeiam casais felizes, odeiam até gatinhos fofos. Muitos desses jovens acabam se entregando para ideologias de puro ódio porque a raiz da maioria disso é o ressentimento, é o abandono e a rejeição. Isso foi inclusive explorado na série de The Boys, mas vamos deixar para outro vídeo. E que fique claro, eu não tô falando que todos passam por isso. Existem pessoas que só são ruins mesmo, que têm uma maldade real no peito e odeiam tudo porque sentem prazer. Mas quando você estende isso para jovens, adolescentes e crianças, você percebe que a maioria abraça essa máscara de maldade e ódio só para serem vistos. Ficam cheios de ressentimento e insegurança, ficam cegas, assim como o Síndrome. Conectando com o sentimento do personagem, muitas pessoas acham que abraçar a maldade vai criar um escudo, que o ódio vai protegê-las, mas na verdade é o contrário. Esse sentimento te enfraquece. Abraçar essa máscara de raiva é o que faz o Síndrome ser um personagem triste. Você não quer ser como esse personagem, você não quer o sentimento de raiva e ódio com você, porque isso literalmente te faz mal em todos os sentidos, te faz mal mentalmente e fisicamente. Um texto de Vincent Pallopp, PhD em Medicina e Cirurgia, diz o seguinte, abre aspas, a raiva persistente como estado emocional, caracterizado por tensão, ira, fúria ou irritação, cria problemas para o paciente em termos de relações pessoais. Isso geralmente leva à solidão e isolamento, contribuindo para a participação tóxica em redes sociais, fecha aspas. E como isso piora a saúde? Em 1950, a psiquiatra Freda von Reichmann, acho que pronunciei certo, foi a primeira a descrever o impacto negativo da solidão na saúde. Ela retrata a solidão como uma das experiências mais dolorosas e aterrorizantes da vida humana, que faz com que o seu cérebro perceba todo o ambiente social como hostil e inseguro. Quando isso acontece, você não consegue aproveitar nenhum momento, nem com as pessoas que você ama. Na verdade, você passa a afastar elas de você
sem nem perceber. E é exatamente isso que acontece na animação. O síndrome, após ser rejeitado, passa a rejeitar todos, até aqueles que se importavam com ele. Ele se curva ao ódio, dizendo que não quer ser amado por ninguém, mas no fim das contas, o plano maléfico dele mostra justamente o oposto. Ele quer ser amado, ele quer ser visto, mas vestiu a máscara de ódio por tanto tempo que ele mesmo já nem se ama mais. Trazendo isso para os tempos atuais, nós vemos o reflexo desse personagem de forma mais presente nas redes sociais. Uma pesquisa conduzida em parceria entre a UCL, a Universidade de Kent e a Associação de Líderes Escolares e Universitários revelou que em apenas 5 dias o algoritmo do TikTok pode se tornar misógino na For You. Nesse estudo, eles entrevistaram alguns estudantes e coletaram arquétipos com base no que eles consumiam nas redes sociais. Em seguida, criaram contas no TikTok com base nos interesses desses arquétipos e passaram a usar elas de forma regular. Depois de 5 dias, a For You de todos os perfis estava inundada de conteúdo misógino e tóxico. Entrevistando líderes escolares, os entrevistadores descobriram que essas ideias odiosas estavam numa crescente, saindo das telas e indo direto pro ambiente escolar. E eu tô mencionando esse estudo porque a raiva literalmente existe nas redes sociais para te seduzir, seja através de memes, edits, textos com armadilhas argumentativas. Todo esse ódio tenta te cercar para te colocar no mesmo ambiente que o síndrome. Todo esse ódio tenta se prender na sua cabeça para fazer você pensar que ninguém te ama. E quando isso acontece, esse sentimento te enfraquece e te isola. No final da animação, nós vemos o síndrome sendo derrotado pela sua própria criação. Porque é isso que o ódio faz. Ele cria contextos para te fazer mal, para te derrotar. Você não precisa carregar o ódio com você a vida toda, infelizmente todo mundo lida com a rejeição, alguns lidam com o abandono inclusive, mas você não pode deixar esse contexto te tornar um vilão. A raiva é um sentimento que todos nós vamos sentir, mas ela não pode apagar a sua identidade. Ela não pode te acompanhar e reescrever quem você realmente é. A melhor forma de lutar contra esse sentimento é olhar em volta e se lembrar das pessoas que te amam. Se você sente que tá lidando com ódio que não faz parte de você e isso só tá afastando quem você ama, esse é o momento certo de buscar ajuda. Não deixe que os seus vilões te tornem um.